Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Vamos falar um pouquinho sobre estequiometria hoje, um assunto muito importante para todo o ensino médio, principalmente aí para o primeiro que vai fazer o SSA1. E vamos lá, vamos começar. Primeiramente, o que é estequiometria? É uma área da química onde realiza-se cálculos com reagentes e produtos. E eu coloquei essa imagem aqui, que é exatamente a lei de Lavoisier, que fala que a massa dos reagentes precisa ser igual à massa dos produtos. Ou seja, se aqui tivesse, por exemplo, 40 gramas, o total dos reagentes, aqui também teria que ter 40 gramas, obrigatoriamente, independente de todas as condições que tivesse. Cálculos estequiométricos. O que é necessário para entender estequiometria? Primeiramente, um dos mais principais é o balanceamento. Você precisa saber manipular e balancear equações químicas. Massa molar e atômica. Você precisa saber como calcular a massa molar de cada elemento. E também alguns conceitos de matemática, como potenciação, né, multiplicação, divisão e alguns macetes também, que é muito importante para a estequiometria. Que normalmente as questões que vêm de estequiometria vêm com números assim ruins. Então, quanto mais você pode driblar isso, melhor para você. Então, galera, trouxe essa questão aqui para a gente poder analisar alguns conceitos que eu trouxe aqui nesse slide. O balanceamento, a massa molar e atômica e alguns conceitos de matemática. Então, a gente vai abordar aqui todos esses conceitos e realizar uma questão de estequiometria. Então, vamos começar. O cobre participa de muitas ligas importantes, tais como latão e bronze. Ele é extraído da calcocita, por meio de aquecimento em presença de ar seco, de acordo com a equação. Quando a gente vê uma equação química, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ver se ela está balanceada ou não. E como é que faz para a gente ver se está balanceado ou não, Ivo? Vamos observar aqui os elementos. Vocês lembram que, segundo Lavoisier, a massa dos produtos, a massa dos reagentes precisa ser obrigatoriamente igual à massa dos produtos. Então, vamos analisar cada elemento. Aqui eu tenho dois cobres. Se eu tenho dois copos aqui, eu preciso ter dois copos do outro lado. Só que aqui eu só tenho um. Aqui eu tenho dois, aqui eu tenho um. Então a gente já vê o primeiro erro aí. O enxofre, eu tenho um enxofre desse lado, mas também tenho um enxofre desse lado. Então tá certo. O oxigênio, eu tenho dois oxigênios desse lado, mas também tenho dois oxigênios desse lado. Tá certo também. Então, o que está errado aí é apenas o cobre. E como é que a gente pode resolver isso? Se eu tenho dois cobre aqui, eu só tenho um. Então, só botar um 2 aqui na frente, né? Beleza, tá tudo balanceado. E o que a gente faz agora para progredir essa questão? Muita gente trava exatamente nesse balanceamento. Então, logo após o balanceamento, a gente pode analisar o que a questão quer. E o que a questão quer? Ele cita aqui a calcocita, ele só cita também o cobre, que é exatamente o que a gente vai usar. Ele cita o cobre e a calcocita. Então, a gente pode eliminar o resto. Tipo, ele não citou esse elemento, essa molécula, ele também não citou o oxigênio. Então, a gente só trabalha com esses dois, para não confundir a cabeça da gente, tá? Então, vamos ler a pergunta. A massa de cobre que pode ser obtida a partir de 500 gramas de calcocita é aproximadamente igual a... Então, para a gente poder responder isso daqui, a gente também pode fazer uma relação, para a gente poder montar essa proporção. Como é que a gente pode realizar essa proporção? Então, vou repetir aqui a calcocita, que é dois cobres e um enxofre. A gente pode achar a massa molecular. Como é que a gente pode achar a massa molecular desse elemento, desses elementos, né? Então, ele precisa dar obrigatoriamente a massa atômica. E ele deu. Então, dá para a gente achar a massa molecular. E como é que a gente faz? Só substitui. O cobre não vale 63,5 e a gente tem dois cobres. Então, é 63,5 vezes 2, mais a massa do enxofre, que é 32. 63,5 vezes 2 dá 127, mais 32, que dá 159 gramas. Isso aqui é a massa molecular da calcocita. Agora a gente precisa saber a massa molecular do cobre, para poder montar uma proporção em cima disso. Vamos achar a do cobre agora? A do cobre, ele quer 2, né? Então, é 2 cobres.
como é que ficaria? 2 vezes 63,5, que a gente já fez lá em cima, né? Dá 127 gramas. Como é que a gente pode montar essa proporção agora? Eu posso afirmar o seguinte, que 159 gramas, melhor, aqui, 159 gramas de Cu2S, que é a calcocita, está para os 127 gramas de cobre. Então, montei a primeira relação. Agora vamos usar a relação que o próprio texto deu. A massa de cobre que pode ser obtida a partir de 500 gramas de calcocita é... Vamos montar aqui. Quem é a calcocita? Não é esse daqui? Vamos colocar desse lado, os 500 gramas que ele falou. E aqui ele quer saber exatamente qual vai ser a massa do cobre com 500 gramas de calcocita. Então chama aqui de X. E agora acabou-se, né? Só multiplicar. Só vou passar para cá para ficar melhor. Eu vou ter que 159x, né? Multiplicando. Vai ter que ser igual a 500 vezes 127. Então, vou passar dividindo esse 159 já. X vai ser igual a 500 vezes 127 dividido por 159. E eu já fiz essa multiplicação que dava, né, aproximadamente 399. Essa daí foi uma questão de estequiometria. Normalmente essas questões de estequiometria consideradas difíceis por causa exatamente dessa compreensão, porque vocês viram que os cálculos são fáceis, mas até eu chegar o cálculo que é difícil. Então eu recomendo vocês treinarem. A gente vai colocar uma banca de questões de estequiometria aí. E eu espero que vocês tenham gostado da aula, que tenham pelo menos entendido um pouco, que eu sei que realmente estequiometria é meio confuso, mas vocês realmente só vão aprender com questões. Então, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto.